Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto. E hoje, uma mulher incrível aqui na minha frente. Posso chamar de amiga, né? Porque eu construí uma amizade muito bacana, assim, uma coisa que, estando longe, eu tô perto e eu sei que se eu precisar, eu posso contar com ela. Olha só, do almoxarifado a vice-presidente da Apsen Farmacêutica, das salas de reuniões para as competições de fisiculturismo pelo mundo. Rainha de bateria. Quebrar barreiras e paradigmas é com ela. Seja bem-vinda, Reis Palite, aqui no meu podcast. Que privilégio, que honra, uma mulher com uma agenda como a tua. Eu sei que até dezembro ela não tem agenda, gente. E está aqui com muito amor, com muito carinho, já conversamos, já fizemos um podcast antes de entrar no podcast, ideias incríveis já na mesa. Rê, conta aqui para minha audiência um pouquinho de quem você é, da tua história, que me inspira tanto. Centenas de milhares de pessoas, com os teus 2 livros também, que eu não citei, né, o Do Sonho à Realização, e Sucesso é o Resultado de Times Apaixonados, que virou best-seller aí no final de 2021. Conta, amiga, um Que pouquinho legal, pra Fê. gente, fala Obrigada. da tua formação, de toda essa construção, porque se tem uma pessoa, assim, que eu, assim, olho e penso: "Nossa, superação", assim, toda essa jornada, né, é você e todos os projetos que você conduz. Que bom, Fê. Obrigada, viu. É É. uma honra, uma alegria ser a sua amiga, ter passado por toda essa jornada junto com você, né. Eu acho que a gente viveu coisas juntas nas nossas vidas, mutuamente, se É, acompanhou e vibrou, enfim, então muito gostoso. Então que bom estar aqui com a tua audiência. Obrigada. isso aí, nós devemos isso, eu preciso agradecer. A minha querida Roseli. Se É, tem uma pessoa que abençoou aí a minha carreira, foi essa mulher me desafiando, né, com o sim. livro, fazendo eu colocar alguns rascunhos no lixo, mas quando saiu, foi no momento Todas certo. nós, né. Não é fácil, minha gente, mas estamos aí, né. Rê, começou na empresa, empresa familiar, toda essa construção, né, eu falei do almoxarifado a vice-presidente, tuas formações. Conta um pouquinho para nós, quem é Reis Palite? Vamos lá. Bom, a Respalite é uma mulher multifacetada, né, acho que eu tenho, como você bem falou, algumas delas aí, né, eu tenho várias facetas, mas falando um pouco do lado executivo, que é uma parte muito importante da minha essência, do meu propósito, do meu trabalho, do que eu de fato me dedico muito, eu comecei realmente na empresa da minha família, então eu faço parte da família fundadora, eu sou a terceira geração no negócio, uma indústria farmacêutica que completou 53 anos esse ano, e a famosa terceira geração, né, fatídica terceira geração, que eu vim aí para quebrar também um paradigma em relação a isso, porque dizem que a terceira geração quebra os negócios, mas eu sou a terceira geração que alavanca ainda mais os negócios, né. Claro que o meu pai alavancou e alavanca demais, nós estamos juntos, ele é o presidente, mas eu sou uma terceira geração que vem para fazer o negócio se tornar exponencial. Fiz toda a minha formação para trabalhar na indústria farmacêutica, na Apsen, e aí fui engenheira química de formação. Logo na sequência eu fiz uma pós em finanças, e aí depois eu fiz um MBA para CEOs na FGV, e aí foram muitos processos de coaching, mentoring, todos os cursos que eu pude fazer de desenvolvimento, masterminds, né, enfim, estou sempre muito antenada nesse sentido para me atualizar. Mas em termos de educação formal, digamos assim, acho que essa foi a minha trajetória. Comecei no almoxarifado, foi uma coisa muito sábia que o meu pai fez, porque eu confesso que quando eu fui trabalhar com meu pai, eu achei que eu ia chegar na sala da filha do presidente, Ah, e aí ele me levou para onde tudo começa, carregando caixas, recebendo ali as matérias-primas, os produtos, enfim. E depois eu passei 2 anos como trainee, passando por todas as áreas da empresa. Então eu fui todo o processo produtivo, aí fui para a área de marketing, fui para a área médica, fui para a área técnica, área de desenvolvimento. Depois eu fui para a área financeira, aonde eu vivi
um dos grandes aprendizados da minha carreira, porque era uma área que estava passando por algumas dificuldades, por isso eu fiz uma pós-graduação em finanças. Então, a minha trajetória de vida e de carreira tem muito de se colocar a serviço do que a empresa precisa, muito mais do que o que eu tenho talento ou o que eu gostaria de fazer. Então, ao Hum. longo da minha trajetória, eu tive muito isso, de fazer e estudar o que eu precisava para ajudar e contribuir com a empresa, com o momento da empresa, com o desafio da empresa. Uhum. E assim foi, meu primeiro aprendizado foi reestruturar toda a área financeira, tirar a empresa de uma crise, antes da crise que de fato nós vivemos em 2008, isso foi 2007, 2008 veio a crise, mas a gente já tinha organizado a casa, e aí depois, o segundo desafio da minha carreira foi fazer o planejamento estratégico para fazer a Apsen dobrar de tamanho e começar esse trabalho em busca da exponencialidade, que foi o sonho de chegar num 1 bi de faturamento, que é muito além do número, né, o número por si ele não tem um significado, mas o que está por trás desse número sim, que eram os nossos sonhos, que é trazer mais tratamentos para as pessoas, que é melhorar ainda mais a qualidade de vida das pessoas, que é dar cada vez mais emprego para as pessoas numa empresa bacana, que é gostosa de trabalhar, que desafia, que coloca as pessoas num plano de carreira muito bacana, né, porque eu acredito muito nessa coisa da integridade do ser humano, né, eu acho que a Apsen faz isso com maestria. E agora, nesse momento, eu estou num novo desafio, que é, de novo, fazer a empresa dobrar de tamanho, aí é o 2 bi, 2 bi. e aí o desafio fica cada vez maior, porque dobrar de tamanho de 500 milhões para 1 bi é uma coisa, de 1 para 2 é outra, então são novas dores, são novos desafios, são novos aprendizados. Uhum. E tudo isso, né, eu imagino, né, a busca pelo aprendizado, pelas trocas, né, a ambiência, o quanto faz a diferença, né, para que isso Sim. tudo aconteça. Imagino como é a rotina de uma pessoa que faz tudo isso acontecer. Mas tem uma pergunta que, em algum momento teve o que que foi o teu ponto de virada, assim? Quando que você desbloqueou? Quando você destravou para esse crescimento, para essa transformação em todos os pontos? Porque eu imagino que isso deva ter acontecido e eu falo muito sobre isso, né, Sim, destrave sua vida e saia do rascunho, né. Você passou por isso? Você sentiu isso? Fez sim. parte da tua jornada com todos esses movimentos? Sim, Fê, eu vou até voltar um pouquinho no tempo só para contextualizar, porque acho que é importante entender da onde eu vim e o Isso. que me fez destravar, né. Então eu tenho um aspecto de hereditariedade forte na minha história, porque eu venho de uma empresa familiar da qual eu decidi dar continuidade ao negócio. Então isso vem com uma carga emocional e de responsabilidade muito grande. Você entra na tua carreira já como um estigma da filha do presidente, né, já cheia de expectativas, tanto para o bem quanto para o mal, e acho que eu mesma e outras pessoas que se veem na mesma situação que a minha, que são herdeiros, que entram nos negócios familiares, sentem coisas parecidas. Eu sou, como você sabe, também mentora de mulheres, né, e mentorei muitas mulheres de negócios familiares. E eu percebi que, de fato, as dores são muito semelhantes. Claro que cada família tem a sua particularidade, cada negócio tem a sua vertente, mas as dores são semelhantes, que é justamente você encontrar o teu propósito num negócio que já existe. Então você entra para uma empresa que já existe, que a tua família fundou, que tem uma história muito grande da tua raiz, mas ao mesmo tempo você tem as suas ideias, você tem a sua cabeça, você tem o seu propósito de vida. Como que você conecta essas coisas? É um pouco mais sutil e um pouco mais difícil no caso de quando você já faz parte da família. Uhum. Quando tem o Porque quando você DNA. entra no mercado, meio que você escolhe, né. Você Uhum. tem o livre-arbítrio e a possibilidade de escolher. Claro, a gente sabe que tem os desafios, que, né, não tá tão fácil arrumar emprego, mas enfim, se você é uma pessoa que se capacitou, que se preparou, você consegue direcionar a tua carreira. Quando você está numa empresa familiar, você ganha de presente ali uma empresa que já tem o seu propósito, já tem uma baita legado, já tem uma história maravilhosa e você precisa conectar isso e continuar. E ainda colocar a tua contribuição para levar ali para um caminho que a soma dos saberes faz, né, a riqueza, eu acredito, do Uhum. sucesso. E é o que a gente tem feito. Então, eu tenho esse aspecto da hereditariedade. Por outro lado,
Eu fui filha única, então imagine, eu fui filha única, neta única do lado de mãe, então assim, tinham várias questões na minha infância também, que me bloquearam, que me travaram, enfim. E aí, o que me fez o ponto de virada da minha vida foi 2009, quando eu me divorciei do meu primeiro casamento. Então eu fui casada e foi aquela coisa assim, casamento para agradar a sociedade, sabe, homem perfeito, casal ideal, família Doriana, Aham. enfim, casamento não deu certo, me divorciei e caí numa terapia pela primeira vez na minha vida. Eu nunca esqueço, era um inverno, eu estava vestida toda de preto, de bota, assim, né, eu sentei na frente do psicólogo e chorei por 1 hora, seguida. A única coisa que eu lembro de dizer para ele é: "Não sei quem eu sou, não sei do que eu gosto e não sei o que eu quero fazer da minha vida. Não sei porque casei, não sei porque separei". Eu estava tão confusa, tão perdida. 2009. 2009. Aí eu comecei o processo de autoconhecimento, aí foi a virada da minha chave. Quando eu decidi, eu falei: "Eu vou me conhecer, eu vou entender de fato, vou limpar o que que é o que eu fazia pela Hum. expectativa do meu pai, para agradar o meu pai, o que eu fazia para agradar minha mãe, o que eu fazia para agradar a sociedade, o que eu fazia por ser mulher". Uhum. Porque eu comecei a minha carreira, por mais que eu tenha começado como trainee, eu sempre estive muito exposta a situações mais estratégicas da empresa. Meu pai teve essa sabedoria, ele me colocou como trainee e, ao mesmo tempo, eu participava de reuniões estratégicas da empresa como ouvinte. Então eu chegava em fóruns aonde não tinham mulheres. A indústria farmacêutica, há 20 anos atrás, era completamente diferente do que é a indústria farmacêutica hoje. Então eu me moldei muito ao que eu enxergava no meu entorno. Então, a partir do autoconhecimento, eu comecei a me limpar de tudo isso e encontrar quem é a Renata em essência, qual é, né, o meu propósito, e aí sim começar a trilhar um caminho. Então foi esse momento que eu destravei, de fato, assim, que eu falei: "Ok, vou mudar o jogo". E o momento em que eu consegui fazer a virada de chave, porque uma Isso. coisa é você querer, né, Fê? Porque Você você dá sabe bem conta, disso, né, você dá conta, você enxerga, consciência. você tem consciência de que precisa iniciar o processo, mas pode ficar num evento. Isso. Pode ficar num evento, que é o que acontece com muitas pessoas que entendem, bah, o autoconhecimento vai me trazer consciência, eu vou aprender a lidar com as minhas emoções, eu vou começar a trabalhar minha autoestima, minha autoconfiança, eu vou ressignificar os meus traumas, as minhas experiências, né? Eu É. ensino isso. E aí eu vou despertar o meu potencial e as oportunidades, eu vou começar a construir mindset, o meu conhecimento. Mas uma coisa é você criar consciência e viver Uhum. um processo. Outra é você ter um contato e achar que aquilo vai destravar automaticamente, mas É, você precisa passar. sim. E você passou por quanto tempo por isso? Como é que foi? Agora conta, né? Não, é isso mesmo. Eu acho que essa questão da consciência, acho que tem muita gente que começa também e desiste no meio do caminho, porque dói, né. O Isso, e começo ele é doído, né. Eu dói. sempre falo: "Gente, persista, porque depois vale a pena", né. Mas escuta isso. Persiste, porque depois vale a pena. É. Eu desenvolvi, eu preciso só dar falar isso agora, assim me veio. Uma técnica chamada técnica 3D, que está no livro. E essa técnica é para ajudar as pessoas a reprogramarem a sua mente, despertarem o seu potencial e tomarem decisões irreversíveis. Decidirem de fato aquilo que elas sonham, aquilo que elas querem ter, aquilo que elas querem conquistar, mas na importância de olhar para o perdão, para a aceitação, para os aprendizados, para Uhum. instalar novas crenças de identidade, de poder, de merecimento, e Sim. que quando você de fato acessa ferramentas que te colocam de frente, encarar, fazer o processo de mudança com os imutáveis, que é o mais desafiador, Uhum. processo de mudança com o que é imutável, né, familiares, parentes, aqueles que Sim. você não muda na tua jornada. E as mudanças que dependem de você, mas que você precisa fazer elas e deixar o ambiente reagir, porque não é sobre o outro, é sobre você. E eu Uhum. percebo muito isso que você falou. Quando você coloca a pessoa de frente com a verdade, ela tem que estar decidida: "Cara, eu quero mudar o jogo, É, eu quero é mudar de isso. vida, eu quero um resultado diferente, eu quero poder proporcionar isso para minha família, eu quero viver desse jeito", sabe. Sim. Então, que bom que você trouxe isso. Ah, eu comecei em 2009, mas tem que ser Mas, persistente. atenção, em 2015, 6 anos depois,
eu continuei fazendo terapia, buscando. Não é que eu estava parada, né, eu sou uma pessoa, quando eu decido alguma coisa, eu vou buscando ferramentas, como você falou, acho que o importante é a gente ter respaldo, porque nem sempre a gente consegue chegar sozinho aonde a gente quer. Isso. Então eu fui buscando, enfim, mas eu fui em 2013, na verdade 15 foi a virada, em 2013 eu fui no processo Hoffman. Uhum. Inclusive, não sei se você conhece a Heloísa Capelas, autora lá da nossa casa também, né. Certo. Ela é a representante do processo Hoffman aqui no Brasil. O processo Hoffman é um processo de autoconhecimento que existe em diversos países pelo mundo e que é muito conhecido porque os alunos de Harvard que mais se destacam, eles fazem o processo Hoffman e eles têm estudos que comprovam que esses alunos, apesar de já serem os que mais se destacavam antes, após passarem pelo processo, eles se tornam ainda mais um potencial ainda maior. Então, isso fez com que o processo se disseminasse bastante, e eu fiz esse processo em 2013. Eu mudei tanto, e aí você falou dos imutáveis, né, Uhum. às vezes é difícil quando você muda muito, porque ele é um processo de imersão, são 7 dias, então em 7 dias eu praticamente passei a minha vida limpo. Quando eu voltei, as pessoas não me reconheciam daquele jeito. E aí eu também tive um pouco de dificuldade de reorganizar, porque eu estava diferente, eu queria coisas diferentes para minha vida, mas as pessoas queriam puxar a Renata para De ser quem ela volta. era. Isso é desafiador no processo de Isso é mudança, né. muito desafiador. Muito. Eu acho que Você é uma das quer a maiores mu dores, isso aí. porque muitas vezes é a pessoa que você mais ama, que está te puxando para uma versão de você que você não quer mais, que você não gosta, que te traz dor. E aí Uhum. você fica naquela briga interna, né, entre agradar quem você ama e ao mesmo tempo se permitir, eh, transbordar essa barreira e realmente viver a sua essência. E aí eu passei 1 ano fazendo um acompanhamento com eles lá, eu fazia um acompanhamento semanal, e aí quando foi 2015, foi o meu ponto de virada, porque aí eu estava pronta. Eu acho que eu levei 1 ano para amadurecer, para colocar no papel, foi 1 ano em que eu gosto muito de ler, então foi 1 ano que eu comi livro, praticamente, assim, eu ficava muito em casa, eu ficava muito introspectiva, eu lia muito, eu fazia muita meditação, então eu estava num momento muito para dentro da concha, que era como se fosse me organizando. Aí no momento que eu fui para fora, que foi 2015, eu comecei o meu blog, porque eu queria levar para as pessoas informação de coisas que eu tinha vivido e que eu gostaria que as pessoas pudessem pular essa etapa. Olha, tem um caminho, tem uma ferramenta, tem algo que pode te ajudar, você pode sair da dor, né. Então eu Uhum. comecei o meu blog, eu fui competir profissionalmente no fisiculturismo, viajei pelo mundo, competi 6 vezes em diversos países, ganhei todas as vezes eu peguei título, nenhuma das vezes eu não fiquei no pódio. Então foi uma coisa bem bacana, fiquei durante quase 4 anos competindo. Lancei o meu primeiro livro, que se chama Do Sonho à Realização. Comecei a palestrar, fui desafiada por um amigo meu a palestrar pela primeira vez. Jamais iria palestrar, então já fica um agradecimento aqui para o Caê, porque se não fosse o Caê Nóbrega, eu não teria feito essa primeira palestra. Até legal, vou fazer um parênteses rapidinho para contar essa história, porque é interessante. Ele me chamou para palestrar muitas vezes e ele falava assim para mim: "Renata, eu te vejo na sala de aula". E eu, executiva na época, falava: "Sala de aula?" Eu falava: "Gente, Caí, você tá com algum problema, você tá me confundindo com alguém". E ele falava: "Não, eu te vejo e tal". E ele tinha um programa para mulheres, era uma imersão de um final de semana, era uma jornada para fazer as mulheres despertarem e, enfim, se colocarem como prioridade e tal. E ele sempre me chamava para palestrar nesse programa e eu nunca ia. "Ai, não posso, minha agenda tá cheia, não vai dar certo, não sei o quê", mas no fundo eu nunca tinha palestrado. Falar em Uhum. público para mim não era o problema, porque já falava na Apsen, já, mas uma coisa é você chegar para fazer uma apresentação institucional, falar com seus Aham, colaboradores, com os falar sobre o seu teus. produto, né. Outra coisa é você falar sobre a sua vida. Aí um dia ele me falou, na época ainda era Facebook, aí ele me falou: "Abre teu Facebook". Aí eu abri e estava um banner lá, confirmada, Renata Spaliti palestrante, não sei o quê, eu falei: "Caí, você é maluco". E o Caê é uma pessoa também muito conhecida no mundo da indústria farmacêutica, tal, ele falou: "Ah, todo mundo já viu, você vai ter que ir agora". Falei: "Poxa, A gente precisa de alguém que como assim?". jogue a gente para o coloque a Não, gente ele no me jogo colocou no jogo total. total. E aí eu falei: "Tá, mas espera aí, como que eu faço isso? O que que você espera de mim?". Ele falou: "Eu espero que você conte a sua história de vida".
Só que eu nunca tinha nem feito isso. Então, o meu livro também nasceu daí. Eu fui Uhum. contar a minha história de vida na minha primeira palestra. Quando eu terminei minha palestra, fez uma fila de mulheres dizendo que a minha história tinha ajudado elas. E eu Aham. falei: "Gente do céu, que mágico isso, né?". E E dali aí nasceu, eu comecei a palestrar, aí eu fiz o livro, aí as mídias sociais foram vindo junto, porque uma coisa para divulgar a outra, aí me tornei produtora de conteúdo, aí o negócio ficou sério, porque eu falei: "Bom, agora ou eu assumo, vou ser uma produtora de conteúdo, ou a brincadeira tá ficando muito trabalhosa", né. Então, um volume de coisas enorme, várias mídias, várias frentes. Aí eu fiz um pare as máquinas, pensei, eu falei: "Não, para exercer o propósito que eu tenho de inspirar e ajudar as pessoas, eu preciso amplificar a minha voz. Para amplificar a minha voz, faz parte do meu propósito trabalhar minhas mídias sociais. Então, ok, eu vou colocar isso de fato como algo que faz parte da minha carreira". E aí eu profissionalizei, comecei produção de conteúdo faz e 1 ano e pouco, 1 ano e meio, isso, 2. não, faz mais, mas que eu fiz um reposicionamento faz 1 ano. Isso aí. Porque eu nunca vou esquecer quando a gente Graças a Roseli também. isso aí, né, Essa ela mulher dá que uns vai plantando feedbacks. semente nas pessoas. Aham, porque é a Rê na essência, mas a Rê lá era mais a Rê do fisiculturismo, era a Rê É, do esporte, e aí veio mais a Rê empresária, a Rê isso mesmo. best-seller, né, eu sempre falo o quanto é importante a embalagem no nosso conteúdo, né, e Sim. quando a gente começa a comunicar, e você começou a comunicar com várias frentes, né, é sabedoria, né, É. nesse momento. Então, o quanto A é importante a Roseli gente olhar para isso, né, é um é, conselho bem a importante. Roseli mudou a minha vida no dia que a gente fez aquele exercício dos 5 anos, que ela falou pra mim: "Que você quer fazer daqui 5 anos? Qual que é o livro que vai te levar aonde você quer estar daqui 5 anos?". E pra mim foi tão fácil fazer o exercício de 5 anos, eu não tinha dúvida, eu tinha muita clareza. Só que quando eu coloquei no papel, eu percebi que o livro que eu tinha submetido não era o livro que ia me levar, porque eu Uhum. tinha uma ideia fixa, eu tinha um projeto já Aham, pronto, né. aham. E aí eu comecei a entender qual que era o livro que ia me levar até lá e depois eu comecei a entender: "Espera aí, as coisas que eu estou mostrando para o mundo, que são hobbies meus, talvez estão causando uma percepção de quem eu sou, que não é o que eu sou na essência, puramente, eu sou um pedaço de tudo isso". Mas é natural muitas vezes que a gente vá para a mídia social mostrar um hobby que você gosta. É, Né. é E eu sobre comecei isso. a mostrar, além dos hobbies que eu gosto, porque eu continuo amando Sambar. sambar, eu continuo Aham. com vida de fisiculturista, embora eu não estou mais competindo, mas eu treino e me alimento e E leva a descanso e marmita. sou disciplinada tanto Aham. quanto qualquer fisiculturista. Ainda frequento todas as feiras, os meus amigos, enfim, ainda vivo o mundo do respiro o mundo do fisiculturismo, mas eu comecei a mostrar minha rotina de trabalho. Eu simplesmente resolvi mostrar o que de fato eu faço todos os dias, Isso. que foi o que ela me incentivou, ela falou: "Começa a mostrar, você faz tanta coisa bacana", e eu comecei a mostrar. E aí foi esse reposicionamento aí que faz 1 ano mais ou menos, há 1 Aham. ano e meio É, que que foi logo em seguida que eu te conheci, foi. assim, e que eu peguei isso, peguei essa Por isso que eu virada. falei no começo que a gente se, É. se acompanhou nesse momento de viradas de chaves, de lançamento de livro, né, nessa correria boa E o da que nossa mudou jornada. depois do livro? Foi um ponto de virada Foi, além acabamos de falar um movimento, né, mas foi sim, um ponto de virada para ti? foi, foi. Eu acho que em vários aspectos, assim, eu acho que o livro abriu muitas portas, portas que eu não imaginava. É claro que quando a gente lança um livro, a gente é um filho, né. É. A gente imagina que ali está materializado muitas coisas que você quer compartilhar com o mundo, que são eternas, porque um livro, por mais que as edições se esgotem, Ele olha é que legal, Fê, long seller. presta atenção nisso. Eu tenho um bisavô que foi escritor na Itália. E agora eu vou para a Itália com alguns médicos da Apsen, daqui um mês mais ou menos, e eu comecei a tentar comprar os livros do meu bisavô que eu não tenho. Eu comprei livros do meu bisavô aqui no Brasil. Ele lançou lá na Itália, livros em italiano. Eu comprei aqui em sebo, chegou super deteriorado. Sério? Agora eu consegui uma restauradora de livros que vai restaurar os livros para mim. E tem 2 que são os que eu mais quero, que eu estou desesperada, que eu já estou negociando
para que o sebo da Itália entregue no meu hotel quando eu chegar lá. Então, veja, meu bisavô. Então, o livro é eterno. É isso Então, aí. a gente tem que ter muita consciência de que o que a gente está deixando agora nos nossos livros é uma contribuição que vai, de repente, continuar contribuindo para além da nossa existência. Uhum. Então, o livro tem essa carga super importante. Então, eu sabia que era algo que eu estava fazendo para tocar o coração. E veja, apesar de eu trazer o método da Apsen, a minha intenção sempre foi tocar o coração dos empresários. Eu queria que os empresários pudessem ler o meu livro e interiorizar práticas que a gente tem na Apsen para que a gente tenha uma iniciativa privada mais humanizada, para que a gente tenha uma iniciativa privada cada vez mais inclusiva. Então, Uhum. tanto que eu tenho um capítulo lá generoso falando sobre diversidade e inclusão. Ah, e tá aqui uma pergunta minha sobre isso, né? Você está quebrando É, todos os paradigmas de mercado com 40% dos cargos com liderança feminina, né? se levam. A minha diretoria hoje tem 40% de mulheres. Hum, Hoje. Não hum, foi assim no passado, como eu comentei. Quando eu entrei na Apsen há 20 anos atrás, tanto na Apsen quanto no mercado farmacêutico, as coisas eram muito diferentes. Vem mudando no mercado, hoje tem várias CEOs mulheres, eu fico super contente com isso, assim. A gente tem, poxa, a Marta na Pfizer, a gente tem a Renata na Takeda, a gente tem a Vânia no Axê. Então a gente tem uma representatividade muito bacana, mas se a gente pegar número de cargos versus percentual, no C-level tá super baixo e no conselho é ridículo, aí é vergonhoso mesmo. uhum. E o que que você recomenda para as lideranças, não para as mulheres, né? Para os teus líderes, quando eles começam a trabalhar com você, que está no livro, enfim, qual é a recomendação, qual é o conselho, o desafio que você lança? No caso de quando as pessoas vêm trabalhar comigo na Apsen, o primeiro conselho que eu dou é: bebam da fonte da nossa cultura. Eu acho que um líder, quando ele chega para nos ensinar, para trazer o novo, para trazer o renovo, mas ele chega também para absorver a cultura da empresa e conseguir trazer a cultura da empresa a valor presente. Quando você traz alguém do mercado, porque quem está na Apsen está vindo ali dentro da nossa cultura. Quando eu trago um líder de fora, ele vem para me ajudar a trazer essa cultura tem valores imutáveis Uhum. e que tem sutilezas que precisam mudar, porque senão você fica ultrapassado. Então eu espero que essa pessoa venha contribuir, fazer essa somatória para a gente trazer a cultura a valor presente. Para isso tem esse primeiro momento de conhecer a cultura, e eu gosto muito de líderes que têm um receptor aberto para aprender o novo. Porque a gente está no mundo bunny, num mundo super intenso de mudanças a todo momento, então eu acho que os líderes precisam estar abertos para estar aprendendo o tempo todo. Ter esse olhar, essa inquietude, essa vontade de trazer o diferente, de ver o que está acontecendo, trazer práticas de outros mercados para a indústria farmacêutica, eu acho que isso é super importante. E uma coisa que eu prezo muito, muito, assim, isso para mim é um valor super importante, é não ter agenda oculta. Então acho que se tem uma coisa que para mim é Oh, importante é: tenha abertura para falar tudo que você precisa falar nos fóruns corretos. Porque a agenda oculta eu acho que ela realmente mina uma empresa, ela é capaz de destruir uma cultura. E se o bem maior que a Apsen tem é a cultura corporativa, são as pessoas, então o que eu tento passar para quem chega na Apsen é: como que você pode contribuir para tornar isso ainda mais incrível e não jogue contra, né. uhum. Isso envolve muito, né, a comunicação, os valores, a proximidade, algo que você traz com uma maestria muito grande, que é ter um propósito Uhum. para deixar um legado, né. Eu É. acho que quando tem um propósito, você consegue manifestar isso que você acabou de colocar. Que fundamentos que são importantes para ti, para que isso aconteça, assim? Viver uma vida de propósito, deixar um legado, para que os líderes, de fato, consigam, fazer esse movimento, assim. Quais são os fundamentos que você, educa, que você trabalha através do teu exemplo? Eu tenho um capítulo no meu livro que para mim é a cereja do bolo, né, que é os sonhos conectados. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu acho que essa é
se eu pudesse falar um aspecto da cultura da Apsen que faz a coisa realmente ser diferente, é isso. É conseguir conectar o sonho individual de cada colaborador ao grande sonho da empresa. E isso é muito sutil, porque o sonho de cada um é muito particular. Muitas vezes não está ligado só ao que a pessoa executa. Às vezes está ligado a algo que a empresa faz e que ela se sente parte de algo maior. Às vezes é a função em si, às vezes é a capacitação, as pessoas que ela vai conviver, o quanto ela vai ser desafiada. Para cada pessoa é uma coisa. Então, quando você consegue plugar esse sonho num sonho maior, e aí todo mundo remar em conjunto, eu falo que a gente entra no tal do flow corporativo. E isso é Quando pluga muito o gostoso. sonho, vem o flow. Exato. Porque aí você sai daquela sensação que muitas vezes eu me vi muito nessa sensação, que era uma sensação de assim: "Nossa, mas eu combino o jogo com as pessoas, mas as metas são construídas em conjunto e tal", e depois parece que as Não pessoas vai. esquecem que a gente combinou, né. E você tem que ficar recombinando o jogo. Quando você entra num nível de maturidade, as pessoas estão conectadas e os sonhos estão conectados, eu acho que você sai desse momento e você vai para um nível um pouco maior, e as pessoas já não discutem mais as dificuldades, elas já discutem o como. "É aqui que a gente precisa chegar? Tá, como que a gente vai chegar?". Ponto. Eu vivi isso na Apsen, porque eu implementei o planejamento estratégico lá em 2015, o primeiro para esse para dobrar de tamanho, e no primeiro foi assim: "Não, tá louca, um bi não dá, meu Deus", né, era 1000 dificuldades para agora a gente estar fazendo um planejamento de dobrar de tamanho e a gente está discutindo como, e não mais o número ou o objetivo ou então, é diferente, a mudança de paradigma é muito mais no plano de ação. "Ah, é aqui que a gente precisa chegar? Então que ferramentas que eu preciso para chegar aqui? Para chegar aqui, então eu preciso de mais gente, eu preciso de mais produto, eu preciso", aí você começa a construir de trás para frente. Rê, no de tenta eu vou perguntar. No detalhe, eu fiquei imaginando como ela faz para plugar o sonho da pessoa no sonho da empresa, no dia a dia, na rotina. Eu acho que um passo é conhecendo as pessoas, né, eu acho que você precisa conhecer as pessoas que trabalham com você, entender o que que motiva cada indivíduo e isso, claro, se torna muito mais difícil quando, por exemplo, a Apsen tem 2000 colaboradores. Então, você tem que fazer isso, percorrer a hierarquia. Então eu acho que o time executivo, ele é muito importante, ele precisa estar muito aliado, ele precisa estar muito coeso e consistente, porque é dali que vai cascatear tudo e nem sempre você vai conseguir, nem deve estar em contato com todo mundo sobre todos os assuntos, né. Uhum. Então eu acho que essa questão do time executivo muito consistente é bastante importante. E na Apsen, uma coisa que eu falo, assim, que ajuda muito nessa conexão de sonhos, é essa proximidade que a gente tem do meu pai, minha, no dia a dia, através das nossas atitudes, através do nosso jeito de fazer as coisas, que permite com que cada um seja a pessoa mesma. Então, se a Fê vier trabalhar comigo, é a Fê completa, do jeito que ela é, com a personalidade que ela tem, com tudo de bom e com todas as dificuldades que ela tem, que ela vem íntegra e que a gente vai se somar e vai se ajudar e vai chegar no melhor potencial que a Fê pode entregar. Uhum. Então acho que esse entendimento de que vem a gente trabalha com gente, né, é ser humano. Então acho que esse entendimento do ser humano completo, com família, com o pacote todo, a partir do momento que eu contrato a Fê, eu contrato junto com o marido, com o filho, com o cachorro, com, né, tudo isso vem fazer parte da nação azul em certo, é claro que a Fê mais, os outros um pouco menos, mas todo mundo vem fazer parte de um grande time e vem para contribuir. Então acho que conectar o sonho faz parte de tudo isso. De você chegar na tua casa e de repente teu filho falar alguma coisa sobre a Apps, você fala: "Caraca", Aham. né. Então a gente tem muitas crianças que hoje querem trabalhar na Apsen já. Então imagina você chegar em casa e escutar que seu filho quer trabalhar na Apsen porque você trabalha. Então são coisas como essas que vão conectando o sonho. Por isso que eu falo que é muito sutil, às vezes não é, é uma somatória de coisas. Mas que começa no conhecendo, Conhece em conhecê-lo. conhece as pessoas que estão com Sim, você. sim. Invista tempo em
conhecê-las. Exato, E invista em ajudá-las a se conhecerem. exato. Porque às vezes a pessoa não te dá acesso porque nem ela acessou ainda em si Sim, mesma aquilo que pode ser transformador. E o sim. que as motiva, né? Eu acho que É. isso pluga demais, assim, quando a gente Qual que é o compreende motivador individual, o né? motivador individual. Muito, muito bom isso. Rê, eu quero fazer algumas perguntinhas de performance, porque eu olho para você, assim, e eu vejo uma pessoa mulher de altíssima performance, eu falei lá na largada, sabe. Não é alta performance, nosso querido Joel, que me desculpe, é altíssima performance, né. Uma mulher com uma disciplina, com Uhum. uma energia, com um entusiasmo. Quem acompanha a tua jornada, cara, sabe, eu olho e penso: "Meu Deus, né, a Rê, né". E como você faz para dar conta de tudo isso? Quais são as práticas que fazem toda a diferença para você, para Uhum. ser produtiva, para gerir o tempo dessa forma, para estar em todos esses papéis que você desempenha? Sim, você tem time, você tem equipe, mas você tem muitas frentes de direção, de Uhum. estratégicas. Eu quero entender um pouquinho como você faz isso. Bom, obrigada primeiro. Eu decidi ser uma pessoa de alta performance em tudo que eu faço, Tudo. porque eu vejo que quem é alta performance só no trabalho, ou fica doente, ou destrói a família, ou se Bingo. desconecta da espiritualidade, ou enfim, eu acho que, né, são muitos aspectos da nossa vida, assim, e eu decidi que eu quero ser uma mulher de alto desempenho e de alta performance em tudo na vida. Sou? Não, eu tento. Em alguns casos eu chego bem próximo. Renata. Não, em todos, Fê. Não, Talvez não seja cem por mas cento, mas sim, você se dedica sim, para todos. para Isso é todos, visível para para quem te todos, acompanha, porque para você todos, todos. isso. Mas tem alguns que eu ainda estou trabalhando para, né, melhorar um pouco e tem outros que estão mais avançados. Mas isso é um ponto bastante importante da minha vida, que eu decidi muito cedo, assim, eu falei: "Eu não quero ser uma pessoa de alta performance só nos negócios", apesar de eu ter muito cedo decidido que eu queria ser uma mulher de negócios. Eu tinha essa consciência desde muito Pequena. nova. Uhum. Então, assim, eu não fui uma mulher que sonhei com, ai, a casinha encantada, os filhos, o não sei o quê. Não, eu sonhava com a empresa, com as coisas que eu ia fazer, com as coisas que eu ia construir, com as pessoas que eu ia impactar, com sempre foi isso, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que eu não queria destruir a minha família, que eu não queria deixar de ser uma pessoa que busca a espiritualidade ao longo da minha jornada, que eu não queria deixar de ser uma pessoa que cuida da saúde. Então, hoje eu sou uma pessoa que me capacito, me desenvolvo, estudo, leio pra caramba, você sabe, a gente faz Sim. parte do mesmo mastermind, a gente esteve juntas na Editora Gente, ainda está, né, porque eles fazem Isso. tantos encontros, enfim. Então, esse lado para mim é super importante, mas eu cuido muito da minha família, eu sou uma pessoa super unida, assim, com meu pai, com a minha Com a mãe, com mãe. meu Eu conheci a marido, mãe, com, né, uma meu sogro, minha querida. sogra, meus pets, enfim, que são meus filhos de patas, meus amigos, que são a família que a gente escolhe, tudo. Mesma coisa com o treino, eu sou ultra disciplinada para o treino. Treino para mim é uma prioridade, assim, que, olha, se descer o papa aqui para conversar comigo, eu vou dar uma titubeada, mas eu vou receber o papa. Mas, Uhum. sabe, assim, eu acho que é uma coisa bem, assim, realmente porque uma coisa que eu percebi competindo no fisiculturismo, que me ensinou muito, 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 é que se você não coloca como prioridade, você não faz. Não faz. Porque a vida, ela te põe 1000 coisas. Então tem coisas legais, então às vezes no horário do teu treino vai ter uma live incrível que você não pode perder, porque é aquela pessoa que você ama e que vai falar um negócio, que se você ou vai ter uma reunião que é super importante, que se você não tiver, ou vai ser a procrastinação mesmo, que você tá com Uhum. preguiça ou por qualquer outra coisa. Então, tudo vai conspirar para você não fazer. Se você não colocar e falar: "Eu vou fazer", você não vai. E aí a mesma coisa com a dieta, e aí a mesma coisa com o sono. Eu sou hiperativa, eu tive que aprender a dormir, Uhum. porque eu se deixar, eu fico bem com muito poucas horas de sono, e eu tive que aprender pelo fisiculturismo, porque se eu queria ganhar músculo, ficar maior, eu precisava dormir. E aí eu tive que aprender técnicas para dormir, e hoje eu durmo, eu valorizo dormir 7 horas por noite, então assim, raramente você vai me ver dormindo 6 ou 5. Menos do que isso, assim, 7. talvez
no meu aniversário, na festa de alguém, no ano novo, sabe, assim, por Uhum. ano. Aham. Então tem isso, por exemplo, bebida alcoólica, não consumo, é muito difícil. A última vez que eu bebi foi em 2020. Então tem coisas, assim, na minha vida que eu sou muito disciplinada, assim. Então acho que a performance vem muito disso, desse conjunto de performar bem em tudo, falar muito não, Uhum. porque eu falo muito não, para poder dizer sim às coisas que são importantes para mim. Tu Então, dese o tu des meu consi tu desenvolveu isso, tu passou por eu aquela fase de: desenvolvi. "Meu Deus, eu quero estar lá, quero", e Total, total. Comentei lá da ponto de virada, 2009. 2009 eu era uma menina que era uma sanfona, em termos de peso. Sempre fui do esporte a vida inteira, mas não fazia dieta, eu engordava, emagrecia. Como eu gostava de treinar também ao mesmo tempo, eu já sabia que eu ia ficar gordinha, mas daqui a pouco eu fico magra de novo, tá tudo certo. Eu não tinha depois eu entrei numa vida mais estável. Tem gente que acha isso chato. "Ai, é muita disciplina e tal", mas assim, o que eu sinto é que o meu corpo gosta de disciplina. Comer todos os dias no mesmo horário, dormir todos os dias no mesmo horário, acordar todos os dias no mesmo horário, isso faz com que eu vire um reloginho e a minha mente fique hoje eu tenho 40 anos, e eu acho que eu tenho um raciocínio muito melhor do que eu tinha com 20, né. O corpo não vou dizer, porque já o joelho já ah, grita de vez em quando e tal, mas tá bom. as articulações, quem já treinou muito pesado durante tantos anos, elas sofrem, mas tirando as articulações, eu acho que o resto tá indo muito bem, assim. Então não foi sempre assim, por isso que eu gosto de contar essa história. Lá em 2009 eu era uma pessoa que estava acima do peso, confusa, infeliz, recém-divorciada, né, com uma série de coisas. E aí eu fui, através do autoconhecimento, construindo, 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 e aí chegou um momento que eu virei a chave e eu entendi. E aí você tem a autorresponsabilidade de aplicar. Meu bem, com a consciência vem a responsabilidade, E é indelegável. e é indelegável. Hum. É a autorresponsabilidade, então. Mas e quando e se a meta não for atingida? Olha, Fê, difícil, tá? Eu Tá. vou fazer de tudo para a meta ser atingida. Eu sou uma pessoa que eu não tenho plano B. E não tenho mesmo, assim. Eu tenho várias histórias na minha vida que demonstram isso. Mas existe o universo, existe coisas que não estão ao nosso alcance, situações econômicas, enfim. Então, se a meta não for atingida e eu dei tudo de mim e meu time deu tudo de si, vamos embora, vamos replanejar e tá tudo certo. Uhum. Mas não existe plano B. Não, não existe plano B. Uhum. Apesar de eu nos negócios eu traço, né, o plano A, B, C, D, E, porque eu sou uma pessoa que gosto de ter visões, mas eu trabalho com A. Uhum. Tem a visão, mas trabalha com o A. Uhum. Rê, teve algum arrependimento? Fê, sabe que eu já pensei muito sobre isso? E eu digo que não. Por quê? Porque tudo que eu poderia me arrepender, que meu coração dá aquela assim, tipo: "Puta que merda, podia ter feito diferente", desculpa palavrão, Tá tudo certo, pode falar. eh, me trouxe até aqui. Se eu tô sentada aqui com você agora, falando as coisas que eu tô falando, foi por tudo que eu fiz de errado, Hum. não foi pelo que eu fiz de certo. Vamos o Então eu não me arrependo. hum. Primeiro porque eu ressignifiquei, então essas coisas não me doem mais, são coisas que eu consegui mudar a perspectiva de como elas aconteceram na minha vida, e segundo porque elas me construíram. Então arrependimento mesmo, assim, não. Agora, com a maturidade que eu tenho hoje e tal, tem um monte de coisa que eu faria diferente? Tem um monte de coisa que eu faria diferente. É? Sim. Que conselho você daria, então, com essa maturidade para você mesma? Eu daria o conselho para Eu que eu gosto daquele: "Ai, um conselho que você daria lá para Rê em 2005", então nem em sim, 2009, sabe? sim, antes ainda, né, para nem É, chegar lá, né. é. Eu daria um conselho para eu ser mais eu, não me importar tanto com os outros, fazer mais aquela coisa de entrar para dentro e fazer o planejamento estratégico da vida, olhar para os teus objetivos, porque a gente fica trabalhando para os outros, fazendo planejamento estratégico para os outros, né, e a gente não faz o nosso. Então esse era o conselho que eu me daria: "Renata, para as máquinas 1, 2 vezes por ano", que é uma coisa que hoje eu faço religiosamente. Eu paro as máquinas e eu repenso a minha vida, porque eu mudei. A Renata que está sentada aqui hoje não é a mesma Renata de um mês atrás, Sim. de um ano atrás.
Então eu volto e falo: "Espera plano de 5 anos, o que que mudou, o que que continua, o que que eu atingi, o que que eu não atingi, o que que eu preciso melhorar?". Ai, é tão bacana de ver isso. Você falou, aqui me trouxe uma questão que aparece muito nas pessoas que se conectam comigo, que buscam, né, o destravar, o despertar, que é o medo, que é o julgamento, que é, né, Uhum, enquanto você falava isso, veio para a mesa isso. sim. Você precisou lidar com tudo isso também, eu Uhum, imagino, né? uhum. Demais. Demais. E o teu conselho sobre isso qual seria? Vai com medo mesmo, vai com medo mesmo. Porque assim, a gente consegue vencer o medo, e o medo é importante, né, pra gente não virar uma pessoa destemida que faz qualquer coisa a qualquer custo. O medo é importante, ele é importante numa determinada dose. O problema do medo é quando ele transcende essa dose e começa a te bloquear. Então, para você vencer o medo, por mais que você se capacite, por mais que você faça tudo que está ao seu alcance, você só vai vencer testando. Então vamos para um exemplo prático. "Ai, eu tenho medo de uma montanha-russa", vai, sei lá. Se você pode viver em um simulador, você pode fazer um milhão de coisas. Se você não for lá um dia, entrar na fila e viver a experiência da montanha-russa e falar: "Beleza, não morri, tá tudo certo e foi legal ou não foi legal, não quero isso pra mim", enfim. Então acho que tem que ir com medo mesmo. Coragem. Eu sou uma pessoa que hoje eu gosto de falar em público, adoro um palco, adoro um microfone, né, eu fiz Wolf Maia, eu tenho uma veia artística desde muito cedo, eu gosto. Mas se eu te contar que quando eu comecei a minha carreira, eu tinha dores de barriga, eu não dormia à noite, eu suava, eu tremia pra subir num palco, as pessoas hoje não Não acreditam. acredito. Mas por quê? Porque eu nunca deixei de ir. Eu podia acordar de madrugada, eu podia estar suando, eu podia estar no banheiro lá, mas no meu horário eu subia no palco com medo mesmo e ia. E aí você vai praticando e você vai vendo que não é um bicho de 7 cabeças, tanto que falar em público é o maior medo do ser humano, né. É, esse é um dos maiores medos. Esse da morte, né? É. E da morte. Rê, esse conselho ele é extremamente importante, né? Planejar a vida, parar a máquina. Eu Uhum, falo, né, do comece pelo fim, né? uhum, Começar pelo fim é você entender que você tem o aqui e agora. Você sim. falou de produtividade, você falou de alta performance, você falou de como você leva a tua vida, como você faz as coisas acontecerem, que é sobre fazer o que tem que ser feito. Eu digo isso e nada mais, né? Se fui eu que planejei, sou eu que tenho que assumir a Uhum. responsabilidade. Eu fico muito feliz, grata por a gente ter podido, nesse momento aqui, tocar as pessoas para elas olharem para a sua trajetória, para a sua história, para os aprendizados com o fracasso, com a dor, Uhum. né. Eu acho que a gente precisa aprender a ressignificar, né, a reprogramar o nosso mindset, a Sim. se preparar para aquilo que a gente quer alcançar. Eu acho que isso serve de inspiração para decisão. Que Uhum. vida você quer, viver, né, quem você quer ser, que coisas você quer ter. Não Sim. é sobre, o outro, é sobre você. E o Uhum. que cabe na sua vida nesse momento. A importância de abraçar, de ter disciplina, né, vem para a mesa tudo que eu acredito nessa nossa troca. Sim. Disciplina, consistência, congruência, paciência. A maestria ela não se constrói, da noite para o dia, ou aquilo que a gente vê acontecendo, né, quando a gente conta a história, Sim. né, e a pessoa acaba nos conhecendo naquele momento, mas sim de uma trajetória. Uhum. E o autoconhecimento, quando as pessoas despertam, e você falou que foi o teu ponto de virada, eu sabe, chega a transbordar em mim felicidade, porque, eu sei que o estudo, a técnica, a ferramenta, hoje está na palma da mão, está no Sim. Google, tá, se você tem um pouco de vontade de fazer acontecer, você vai lá, você tem um podcast, você tem o Tem. YouTube, você tem um blog, tem pessoas que contam as suas histórias, você tem tudo na palma da sua mão, mas muitas vezes as pessoas não sabem por que que elas travam, Uhum. né. Você falou de traumas, você falou de experiências, você falou Sim. de muitas coisas que aconteceram com você. Então, para quem está nos ouvindo, sim, é possível, né. Não importa se você é a filha do dono, se você está no almoxarifado, se você escolhe competir ou estar na escola de samba.
seja você, seja autêntico, né, na sua versão. Mas para conseguir ser autêntico, você precisa olhar para dentro. Sim. Você precisa olhar para a tua verdade, para a tua transformação, para a tua realidade e encarar. Porque quando você encara de verdade a sua dor, é libertador, né? Então, Exatamente. quero te agradecer e vou te devolver a palavra para você fechar com o aprendizado que a gente tem quando lê o teu livro. Esse livro, Sucesso é o resultado de times apaixonados. Complete. Foca as pessoas, acerte os números, né? Coloque as pessoas no centro, cuide das pessoas. Eu acho que a gente, né? Eu gosto de falar em gente. Eu acho que a gente que faz parte, que compõe a tua empresa, teu negócio, a tua equipe, seja lá o que você faz, é quem vai te levar para o sucesso. Ninguém faz nada sozinho, né? E falando um pouquinho, resumindo tudo que a gente falou aqui, me veio um insight. O fechamento do meu primeiro livro é o seguinte: quando o sopro da morte soprar sobre você, o que você vai querer ter feito? Então, acho que esse exercício é um exercício que é muito legal, de você imaginar, se Deus quiser, nós morreremos velhinhas, Fê, amigas ainda, amigas, contando muitas contando histórias. histórias, dividindo palco, quem sabe Exato. contando aquela ideia. Isso. Muito Então, bem, com imagina a Fê saúde. velhinha, cheia de ruguinhas lá, cheia de sabedoria, cheia de vivência. O que vai fazer você respirar e falar, valeu a pena? Acho que esse é o conselho que eu deixo. É sobre isso. Gente, aqui nos comentários desse podcast, eu vou deixar as redes sociais da Rê, da Apsen, para que a gente possa compartilhar. Se fez sentido isso para você, tem alguém que precisa aí se inspirar, aprender, se verdade. desafiar, valorizar a disciplina, a paciência, né? Quando você escolhe um objetivo, quando você tem uma visão para o seu futuro, tudo aquilo que você se propõe a fazer tem que ter congruência nos teus comportamentos, no conhecimento, nas relações, no networking, né? Em tudo. Repense quantas vezes forem necessárias. Você falou, eu tive pontos de virada, mas seja forte quando eles acontecerem. Porque para que a transformação aconteça, você de fato precisa estar presente e enfrentar a dor. Muito obrigada pelo teu tempo precioso, pelo que tu está fazendo pelo nosso Brasil, né? Pela quantidade de pessoas impactadas, por ser prevenção, por ser cura, né? Através da empresa. Eu me sinto muito lisonjeada em poder ter compartilhado esse tempo contigo e que a gente possa inspirar muitas vezes. Vou deixar o link do teu livro aqui, me passa depois todos os links para que a gente possa ser contribuição, crescer e compartilhar. E é sobre isso. Muito obrigada, Rê. Obrigada, Fê. Foi um prazer enorme. Adorei. Obrigada. Lindo! Obrigada!